Quantos vieram ouvir a palavra, diga amém. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o Senhor refrescar a nossa memória. Texto que eu gostaria de olhar aqui, Salmo 78, versículo 24 e 25. Se der para projetar, a minha versão foi a NVI. Aleluia. Mas se não der, pode projetar que você tiver aí. Salmo 78, 24 ao 25. Aleluia. Eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram os pão dos anjos, e ele enviou-lhes comida até saciá-los. Eu vou ler mais uma vez. Fez chover maná para que o povo comesse, e deu-lhes o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, e ele enviou-lhes a comida até saciá-los. Coloque a mão no coração, diga assim comigo: Pai, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Senhor Jesus Cristo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é aquele que nos criou. E quem nos criou entende muito bem sobre a vida, sobre a biologia, sobre a fisiologia. E ele sabia que ao criar um ser humano fisiológico, ele teria algumas necessidades básicas, tanto que na criação o Senhor estabeleceu para que ele comesse de tantos frutos que ali estavam disponíveis. Só o proibiu de comer um, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor, na verdade, nos ensinou que nós temos necessidades. Quando nós lemos esse texto do Salmo 78, ele aponta por um período que Israel viveu no deserto. Quando o Senhor tirou Israel cativo do Egito, a Bíblia diz que ele os enviou para um deserto. E nesse ambiente geográfico, onde não havia como plantar, onde como não havia colher, onde que não havia condições nenhuma deles se manterem por eles mesmos, a Bíblia nos mostra que o Senhor deveria e foi a provisão que eles precisavam, porque a Bíblia nos mostra que veio o pão do céu. O pão do céu. E nesse contexto real que aquela nação, aquele povo viveu, o texto de Salmos que nós lemos agora está dizendo que o Senhor derramou do trigo do céu e eles comeram o pão dos anjos. A tradução original, quando fala de anjos, a palavra original de anjo significa melekite, que é anjos. Porém, nessa tradução especificamente, essa palavra anjos representa no original abibir, que significa poderosos. Então, naquele contexto de escassez num deserto, Deus enviou um pão do céu, que é o povo, ao se alimentar dele, fazia com que aquele povo se tornasse poderoso, forte. E isso aponta para uma realidade de que todos nós precisamos ser nutridos e fortalecidos pelo Senhor, pelo pão vivo que desceu do céu. E nessa mensagem, eu gostaria de lembrar algumas coisas, porque temos uma facilidade muito grande de esquecer das coisas eternas que o Senhor estabeleceu para nós. E quando ele fala desse pão dos poderosos, ele quer dizer para nós que ele quer literalmente nos fortalecer. E a primeira coisa que eu queria falar com você aqui nessa noite, baseado no texto de Salmos, é que o texto diz que ele na verdade enviava o pão, e esse pão era o pão dos poderosos. Então o pão dos poderosos era um alimento diário. O texto diz em Números capítulo 11, versículo 9, vai dar para projetar? Números 11, 9, vai dar para projetar? Números 11, 9, glória a Deus, olha o texto. E quando o orvalho descia de noite, sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então o orvalho é algo que acontece todos os dias. Não importa que estejamos no inverno, não importa que estejamos no verão, não importa qual seja a situação, o orvalho é algo que acontece. E a Bíblia nos mostra que todos os dias, quando o orvalho descia, a palavra do Senhor fala que o maná descia sobre o orvalho. Só para lembrar que aquele povo vivia num deserto. E naquele deserto, a maioria do espaço que estava diante deles eram as barracas que eles construíam e montavam e desmontavam, mas também a areia. Para que Deus não deixasse com que o pão do céu, o pão dos poderosos, caísse sobre a terra e contaminasse, o Senhor nos mostra que quando enviava o orvalho, o texto diz que o maná caía sobre ele.
Olha para mim, irmão. Qual que é o detalhe? O detalhe é que Deus tem um pão para nós todos os dias. E se a gente não se alimentar desse pão que Deus tem para nós todos os dias, lembrar do que você comeu semana passada, não vai te dar força para continuar hoje. Por mais que talvez em algum momento da sua vida você comeu algo tão gostoso, que você falou, nossa, que comida deliciosa. Lembrar da comida que você comeu não vai trazer força para o seu corpo físico, só vai te deixar com mais fome. Mas se você, mesmo que não comeu uma comida tão deliciosa como aquela que você lembrou, mas comer talvez um arrozinho, um feijão, um ovo, um bifinho ou qualquer outra coisa simples, aquilo vai te nutrir para o dia que você precisa. O que ele quer dizer para nós? Que o pão dos poderosos, o pão dos anjos, precisava ser comido todos os dias. E aqui vai uma mensagem para nós, igreja. O Senhor na verdade está dizendo para nós que nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, nós precisamos ser alimentados pela palavra, nós precisamos ser alimentados pelo seu Espírito. Porque se a gente deixar de comer, muitas vezes vamos ficar raquíticos espiritualmente e não vamos ter força para que a gente possa continuar na nossa jornada. Mas nessa noite aprenda uma verdade: qual? O pão é para todo dia. Você veio aqui se alimentar desse pão, receba em nome de Jesus. Só quem crê diga amém nessa noite. Olha, irmãos, a palavra nos mostra que Jesus Cristo, nesse contexto, nos mostra que o orvalho representa, na verdade, a graça. Então o pão, que é a palavra, ela só pode nutrir quando ela protege do contaminar do mundo. O detalhe é que muitas vezes a gente ouve a palavra, a gente é nutrido na palavra, mas muitas vezes durante a semana é bombardeado pelas coisas desta vida. O que o Senhor fez? Enviou, na verdade, o orvalho. Depois que o orvalho caía, caiu o maná, para que o povo, ao pegar, irmãos, da mão o maná, eles não pegavam o maná contaminado com as coisas desse mundo. Qual o problema? Muitas vezes nós viemos para o culto, recebemos a palavra, viemos para as células, meditamos na palavra, mas muitas vezes estamos se contaminando ou contaminando a palavra que recebemos, e aí ela perde aquele efeito todo. Mas Deus enviou o orvalho para quê? Para que ela proteja quando o maná descer, você comer algo puro, limpo e maravilhoso. O orvalho representa a graça. Receba o pão com graça, receba o pão com amor, receba o pão com paz, receba o pão com alegria. Lá em João capítulo 6, a partir do versículo 53, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, tem a vida eterna. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Nessa noite escuta o que vou te falar. Receba a palavra de Cristo, mas não deixe ela contaminar com as coisas desse mundo. Receba a palavra de Cristo, mas não deixe ela contaminar pelos pensamentos mundanos que Satanás coloca na sua mente. Receba a palavra de Cristo, se alimenta do corpo dele, do pão dele, receba do alimento que é ele, mas não permita que essas coisas possam tentar misturar e atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Então diga comigo, o pão é diário. Diga para o irmão, o pão é diário. Pergunta para o irmão, já comeu hoje? Aleluia, o pão de Deus, não é o seu natural não, o seu eu sei que você comeu. Quem foi para a chácara hoje toma posse da bênção, irmão. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos levaram maionese hoje, arroz a rodo mesmo, hein? Carne sobrou, hein? Olha, quem não foi, perdeu. Aleluia, glória a Deus. Fala para o seu irmão, você não foi, perdeu. Aleluia, glória a Deus, foi poderoso demais. Os irmãos entenderam? Digam amém, irmãos. Irmãos, vou falar um negócio para você. Fizeram até um sacrifício lá hoje. Teve um irmão que levou cordeiro assado. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Isso fala para ele, só que tem na Isebrame. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Os irmãos entenderam que o alimento é diário? Diga amém. Agora olha para mim, presta atenção que eu vou te falar. O que você está comendo? E quando eu estou falando de comida, eu não estou falando de comida física. Eu estou falando de comida espiritual. O que você está se alimentando? Do que você está comendo? Quais são os pensamentos que você está armazenando na sua mente? O que você está guardando dentro do seu coração? Será que você vem para o culto, recebe uma palavra e sai daqui e deixa ela contaminar com as coisas dessa terra? Será que você recebe a palavra e saindo daqui alguém fala alguma coisa e aquilo na verdade macula o teu coração? Ou será que verdadeiramente a gente vai se dispor a dizer para Jesus, Senhor, eu estou aqui e eu quero ser nutrido pelo pão vivo que é o Senhor, aquele que desceu do céu? Os irmãos entenderam? Diga amém.
Então diga para o seu irmão que está ao seu lado: o pão é para todo dia. Aleluia. Diga para ele lembrar do que você comeu ontem. Vai te deixar só com mais fome, mas você tem que comer hoje. Está dando para entender? Diga amém. A segunda coisa que eu queria falar para você é que existe uma diferença entre o alimento do mundo e o alimento divino. Números capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha que coisa linda. O texto diz, Números 11, versículos 5 e 6. Olha o que a palavra fala, irmão. Que coisa terrível. Olha o texto. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, que é alho, poró, tá? E dos alhos e das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha para mim, filho, presta atenção. Inevitavelmente você vai se alimentar de alguma coisa. O texto diz que quando o povo estava no deserto, não havia como ter alimento, porque não tinha como plantar e nem como colher. Não havia rebanho, não tinha como fazer nada disso. Deus, para proteger, nutrir o povo, enviou o pão sobre o orvalho. Quando aquele povo começou a comer do pão sobre o orvalho, o texto diz que eles disseram: o que é isso? Porque foi algo tão saboroso para quem estava com fome. Mas a Bíblia diz que passaram algum tempo, e eles começaram a lembrar do que eles comeram lá no Egito. E o interessante, irmão, se você analisar o texto, você vai ver que eles comeram 6 coisas, e lembraram de 6 coisas. O texto nos mostra que eles lembravam dos pepinos, dos melões, do alho silvestre, que é o alho poró, da cebola, do alho e dos peixes. Olha para mim, são 6 alimentos. Os 6 na Bíblia representam o homem, fala de uma nutrição natural e humana. E o pior de tudo é porque o texto diz, que ele diz assim: lembramos-nos nós dos peixes no Egito que comíamos de graça. Olha para mim, como que você é escravo, vive só pela comida que come, trabalha igual um cavalo e acha que você está comendo de graça? Qual o problema de muitos de nós? É que muitas vezes, quando a gente está apertado, nós queremos correr para o mundo. Por que a gente quer correr para o mundo? Porque querendo ou não querendo, as lembranças do que aconteceu lá atrás. Mas a palavra nos mostra, nos diz que eles estavam lembrando de alimentos. Que olha para mim, filho, alguém aqui já comeu bastante cebola? Pergunta para o irmão, já? Alguém aqui já comeu bastante alho? Quem come cebola cheira o quê? Quem come alho cheira o quê? Irmãos, não sei se você passou por essa fase. Quando eu era criança, tinha uma mortandela que era com pimenta do reino inteira e uns negócios esquisitos, que você cortava, colocava dentro do pão de padaria e comia. Aquilo lá era bom para a memória. Por quê? Você comia de manhã e lembrava que você comeu até de noite. Porque o que você comeu, você vai exalar o que você vai exalar o que você comeu. Porque o texto está dizendo que eles lembravam dessas coisas? Porque aquilo que eles comiam era aquilo que eles exalavam. Por isso que a Bíblia fala que a boca do homem fala o que o seu coração está cheio. Porque aquilo que você recebe é aquilo que você transpira, é aquilo que você transmite. Se seu coração estiver cheio de Deus, você vai se encher de Deus. Se o seu coração estiver cheio das coisas, você vai falar sobre isso. Então a Bíblia nos mostra que esse pessoal que estava aqui sabia que o alimento era diário, mas quando o tempo começou a passar, eles começaram a lembrar do alimento do mundo. Do alimento do mundo. E o pior de tudo é que o que eles esqueceram é que esse alimento não foi de graça, porque eles eram escravos e eles trabalhavam para comer. Você vai perceber, irmão, que quando Moisés foi pedir para Faraó para que o povo fosse tirar de lá, ele falou: tira um pouco de pão desse povo, está pensando demais, dá mais trabalho para eles. E quando eles estão lá, vivendo no momento onde Deus está derramando todo dia o alimento diário, eles olham para o maná, depois de algum tempo, e chama que só tem esse maná, só tem essa comida, só tem isso aqui insignificante. Olha para mim, irmão, sabe o que é o problema? Você vai ver que existe uma dieta espiritual, e essa dieta espiritual pode salvar de problemas. A Bíblia nos mostra em Daniel no capítulo 1, versículo 8. Eu não vou ler para não ficar extenso, mas a Bíblia fala que Daniel chegou na Babilônia, e ele na verdade foi separado para ser um dos eunucos do rei.
E a Bíblia diz então que eles tinham uma dieta babilônica. E o texto nos mostra que Daniel pediu para o copeiro do rei, dizendo: eu não quero comer esse tipo de alimento. Você não permite que eu coma, na verdade, algo mais simples. Ele falou: se eu fizer isso, eu corro risco de desobedecer o rei, e na verdade a minha vida corre risco. Ele falou: faz o seguinte, deixa eu comer 10 dias esse alimento que eu estou te pedindo, e depois você vai ver se a gente vai ficar pior ou melhor do que esse povo. Passaram 10 dias, e o texto diz lá no versículo de número 15: e ao fim dos 10 dias, apareceu os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordo do que a carne, do que os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou a porção das iguarias, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Pastor, o que o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar que se você exala o que você come, você vai perceber que lá em Daniel, no capítulo 6, no versículo 22 ao 23, diz que na verdade o rei teve que colocar ele na cova dos leões. Leão é um bicho carnívoro. Ele não aceitou comer os manjares do rei. Ele comeu legume. Quem estava comendo legume, estava na verdade exalando legume. Olha para mim, leão não gosta de verdura. Leão não gosta de legume. Quando o leão olhou para Daniel, viu o pé de alface. Ele falou: o que eu quero com isso? O texto diz, irmãos, que o anjo, ele falou, quando o rei chegou e falou assim: Daniel, você está vivo? Ele falou assim: o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Olha para mim, sabe qual é o problema? É que muitas vezes aquilo que você come, aquilo que você exala, na verdade se torna fácil para que o inimigo possa te perseguir. Começa a orar, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia, começa a buscar, que você vai ver que na dieta do céu, quando o leão se aproximar, ele fala: não dá não, não vou não. Por que eu não vou? Porque você está exalando a glória, você está exalando a presença, você está exalando o nome de Jesus, você está exalando a glória de Deus. E quando ele chega, ele fala: não dá. Por que não dá? Porque o que você comeu vai exalar. Se você comer alho, você vai exalar alho. Se você comer cebola, você vai exalar cebola. Mas se você comer Cristo, você vai exalar Ele. E o diabo, seu adversário, não vai te cirandar, porque você está nutrido com o pão dos poderosos. Só quem crê no que eu estou falando, diga amém nessa noite. Está dando para entender, irmão? Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque a gente tem uma memória fraca, irmão. A gente tem uma memória fraca. Olha, a Bíblia diz no Salmo 103, versículo 2. Dá para projetar? Queria que a gente projetasse esse texto. A gente tem uma memória. Olha, o texto fala: bendito, presta atenção aqui, irmão. O salmista está falando com ele mesmo. Ele não está falando ninguém, ele não está escrevendo para ninguém, ele está falando para ele. Olha o que ele está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. E o que ele está dizendo? E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele não está falando para ninguém não. Ele está talvez avaliando a sua vida e falou: cara, acho que eu estou comendo alguma coisa que não deve ser comido. Eu acho que está fazendo uma má digestão aqui em mim. Rapaz, eu estou ficando meio frio, eu estou ficando meio gelado. A minha vida não está mudando. O que está acontecendo? O que ele fala? Ele induz a alma dele a adorar. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum do seu benefício. Nessa noite, coma gratidão, exale gratidão. Coma amor, exala amor. Coma palavra, exala palavra. Por quê, irmão? Porque nós temos uma memória muito fraca para se esquecer das coisas eternas que Deus colocou na nossa vida. Lá no Salmo 106, versículo 21, diz assim: esqueçam-se de Deus, o seu Salvador, que fizera portentos no Egito. A palavra portento significa maravilhas. O que ele quer dizer? Não se esqueça de Deus que fez tantas coisas maravilhosas para você no Egito. Olha para mim, filho, nessa noite, por favor. Deus te trouxe aqui para dizer para você: não te esqueça do que Ele já fez na sua vida. Não te esqueça que Ele te tirou das mãos do inimigo. Não se esqueça de quantos livramentos Ele já te deu. Não se esqueça do que Ele fez por você. Talvez o que você está comendo hoje está te deixando abatido, mas nessa noite coma desta graça, desse pão dos poderosos, e se alimente desta verdade, e saia daqui forte para a glória do Senhor. Quem crê no que eu falei, diga amém nessa noite. Deuteronômio 11, do versículo 1 ao 14, diz que na verdade eles estavam prosperando, e porque prosperavam se esqueceram de Deus. A Bíblia fala também no Salmo 9, versículo 17, diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Filho, não se esqueça do Senhor. A Bíblia fala que Ele me tirou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele tirou o meio do lamaçal de lama, e me fez colocar numa rocha firme, e me assentou com
com os príncipes. Nessa noite, escuta o que ele está falando. Não se esqueça das coisas extraordinárias que ele fez. Quando você não estiver sendo atacado, pensando em coisas ruins, lembre dos benefícios do Senhor na sua vida. Só quem crê no que eu falei, diga amém. Eu preciso que projete esse texto, Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3. Presta atenção. Diga para o seu irmão, presta atenção aí. Presta atenção, vamos lá. Presta atenção nesse texto. Aleluia, Deus vai falar com você. Isaías 1, versículo de número 2 e 3. Isaías 1, versículo 2 e 3. Olha o que o texto diz. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O texto é prevaricar, se esquecer, levaram insignificante. Mas olha o versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Presta atenção. Alguém aqui tem cachorro em casa? Alguém aqui tem gato em casa? Alguém aqui tem algum animal de estimação em casa? Irmão, lá em casa está faltando pouco para se tornar a arca de Noé, porque lá tinha de tudo, até gambá tem lá. Aleluia, glória a Deus. Essa dá glória a Deus, que é na sua, glória a Deus na sua casa, mas aleluia, glória a Deus. Irmão, tem de tudo. Lá tinha porquinho da Índia, galinha, pavão não tinha, tinha peru, aleluia, tinha peru, tinha galinha de Angola, tinha de tudo lá, tinha um monte de coisa. Olha para mim, escuta o que eu vou te falar. Quando você tem um bicho realmente que é de estimação, independente qual seja, porque eu também já estive na área rural, o bicho conhece o seu dono. Quem tirou leite sabe o que eu estou falando. Se você for tirar leite hoje de manhã, e com a pessoa que está acostumada a tirar leite, você tira leite normal. Se chegar um estranho, acabou. Porque as vacas, elas se adaptam à pessoa. Está dando para entender? Diga amém. E eu já fui retireiro, só para você não esquecer. Já tirei leite. Olha para mim. Vaca tinha nome, eu chamava, elas ouviam. Os bezerros ouviam. Cachorro tem nome, você chama, ele ouve. E aí eu vou te falar, o bicho reconhece o seu dono. E eu não sei se você sabe, mas o animal, ele tem uma memória fraca. Ele não tem lembranças de muitas coisas. Você pode ver que se você sair de casa, trancar o portão e o cachorro ficar sozinho, se você der uma volta de 1 minuto e voltar, quando você voltar, ele balança o rabo. Se você demorar um dia ou um mês, ele sempre vai te receber com muita alegria, porque ele reconhece quem você é na vida dele. O que Isaías está dizendo? Que o boi reconhece seu dono, o jumento, aquele que lá cuida dele na manjedoura. Mas Israel se esqueceu. Olha para mim, filho, nessa noite, o que o Senhor está dizendo para nós? Que muitos de nós, talvez comparado com essa realidade, se esquecemos do Senhor. Olha para mim, a pergunta é: quem é o seu dono? Por isso que o salmista diz: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque eu sei que eu vim aqui para receber uma palavra. Eu sei que eu vim aqui para receber uma palavra. Eu sei que eu vim aqui para adorar o meu Deus. Que coisa linda a adoração que fizemos hoje aqui. Porque nós reconhecemos quem é o nosso dono. Nós reconhecemos quem é o Senhor da nossa vida. Nós reconhecemos quem é o dono das nossas vidas. Eu fui fazer uma visita com o Luiz, lá no Rubens, lá no Juliana. Até coelho tem lá, irmão. Aleluia, glória a Deus. E você chama, ele vem. O bicho conhece o dono. Agora a pergunta é: você conhece o Senhor? Você reconhece Deus na sua vida? Sabe por que a gente se esquece? Porque a gente começa a ser nutrido por outras coisas. A gente começa a misturar os alimentos. A gente esquece quem é o nosso provedor. O Igor colocou aqui: será que a sua conta, o que você vive, o que você tem, depende só do que está no banco? Ou será que você pode levantar os olhos para o céu e saber que se Deus ele sustenta os pardais, que não trabalham, não cegam, os lírios do campo, ele vai suprir? Sabe por quê? Porque existe alguém que cuida de mim, existe alguém que cuida de você. A pergunta é: você reconhece Ele? Você reconhece Ele como Senhor da sua vida? Ou você vai se encher do alimento sujo ou contaminado e vai se perder pelo meio do caminho? E eu estou caminhando aqui dizendo para você, por isso que no deserto eles comeram o pão dos poderosos, mas na nova aliança nós comemos do pão vivo, que é o pão vivo que desceu do céu, e não existe alimento mais poderoso do que esse. Então lá no Éden, quando o homem caiu, o problema do homem foi comer. Ele comeu de um fruto proibido. Qual o problema de muitos cristãos?
é que eles não se alimentam do pão vivo que desceu do céu. Muitos vão pegar a ceia e para muitas igrejas vão dizer assim: examina você, vê se você vai ter condições de tomar ou não, olha se você não estiver em pecado. Olha para mim, filho, vamos ser sinceros nessa noite. Se a gente for examinar nós mesmos, quem está apto para tomar a ceia? Quem aqui é digno para participar do pão e do corpo de Cristo? Quando você consegue entender o contexto diz assim: aquele que come e bebe indignamente. Por que ele está dizendo indignamente? Porque os irmãos acordavam mais cedo, ia para a igreja mais cedo, e aproveitavam para comer o pão de todo mundo e deixar outros sem. E Paulo diz: quem tem fome come em casa. Nós não viemos aqui para comer, nós viemos aqui para lembrar que quem é o pão vivo que desceu do céu. E aí você vai ver que Jesus é o verdadeiro pão dos poderosos. E hoje muitos de nós pegamos o pão para fazer uma autoanálise, para se analisar. E o texto não diz aquele que come e bebe indigno, porque indigno seria a pessoa, mas ele está dizendo aquele que come e bebe indignamente. O que ele quer dizer? Aquele que come e bebe não discernindo o corpo. Você veio aqui nessa ceia, nós estamos aqui nesse culto hoje, nós estamos se alimentando da palavra. Nós temos que fazer isso com entendimento. Por quê? Porque ao pegar o pão, ao pegar o cálice, Jesus falou assim: fazer isso em memória de mim. Filho, por isso que é importante você se alimentar de Cristo, você comer de Cristo, você receber o pão que é Cristo. E a igreja primitiva era tão consciente disso, que Atos 2,46, olha o que a Bíblia diz. Atos 2,46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, todos os dias. E na onde, irmão? E no partir do pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sabe por que era uma igreja forte? Porque todo dia que aquele povo se reunia, ou no templo ou nas casas, eles sentavam para partir o pão. E toda vez que eles partiam o pão, eles lembravam verdadeiramente de Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Para de olhar para você. Para de olhar para suas falhas. Para de olhar para suas fraquezas. Quanto mais você olha para ela, mais você alimenta elas. Pastor, como que a vida muda? Você come, você se alimenta. Nós temos filhos que cresceram e eu não vi crescer. E eu não fiquei, na verdade, olhando para aquelas meninas dizendo: cresce, filha, vamos, você tem que crescer. Não. A gente fazia almoço, a gente fazia janta. De vez em quando, depois da janta, também queria fazer alguma coisa. De manhã queria alguma coisa. E quando eu vi, cresceu. Olha para mim, escuta nessa noite. Para de querer se alimentar dessa autoanálise que o mundo fala. Você é a melhor versão de você mesmo. Escuta o que eu vou te falar. A sua melhor versão é podre. A sua melhor versão não presta. É trapo de imundícia. A nossa melhor versão é Cristo. A nossa melhor versão é Jesus em nós, é a esperança da glória. Porque muitos de nós se prendemos a isso. Ai, eu não tenho jeito. Ai, eu não posso. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Alimenta, come. Diga: eu sou amado, eu sou nutrido, eu sou abençoado, eu sou fortalecido, eu sou cheio do Espírito. Ele me amou, Ele se entregou por mim. Eu sou dele, Ele é meu. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém nessa noite. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus nessa noite. Olha para mim, filho. Quando você para de admirar Jesus, Ele se torna comum, e os seus pensamentos, e a sua alma começa a definhar. Muitos de nós pegamos a ceia: meu Deus, eu estou comendo pão e bebendo cálice. Senhor, obrigado por esse sangue, obrigado por esse amor, obrigado por essa graça. Mas os homens transformaram esse momento tão precioso da gente se esquecer de nós e olhar para Cristo e viver a essência do Evangelho. E aqui eu termino. Quem me pode dar moral, faz o que aí? O ar de manhã cedo foi melhor. Foi ou não foi? Foi melhor, foi? Eu estou terminando, meu irmão. Dá moral, fala o quê? Aí tá bom. Olha para mim, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Sabe o que é o detalhe da vida cristã? Você tem que ter o alimento fresco. Você tem que manter a revelação fresca. Quando Israel foi sair do Egito, que foi estabelecido a Páscoa, o Senhor disse para Moisés, e Moisés falou para o povo: mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta, e coma o cordeiro que vocês sacrificaram. Coma agora, coma hoje.
O que sobrar vocês queimam, mas coma o cordeiro fresco. Sabe o que é o detalhe? Comida faz bem, mas se ela demora, ela pode fazer mal. Pão é maravilhoso, mas se você deixar dentro do saco durante alguns dias, ele pode criar um bolor. Muitos de nós não ficamos firmados naquilo que Cristo fez, e aí a revelação parece que passou. E olha para mim, irmão, quando eu me converti, essa mesma dificuldade que você tem, eu também tive. Muitos enviados do maligno chegaram para mim assim: é fogo de palha, tá? Você está vivendo hoje, vai passar. Eu já fui assim. Agora olha para mim, filho. Se teve algum sorveteriano que na verdade deixou com que ele se esfriasse, problema dele. Olha para mim, faz 30 anos que eu estou com Jesus, e o desejo do meu coração é que a cada dia mais eu possa se sentir amado porque Ele me amou, eu posso sentir perdoado porque Ele me perdoou, eu posso sentir filho porque Ele me transformou num filho. E esta revelação fresca todos os dias faz com que a gente desfrute da bondade. Quando o maná caiu a primeira vez, o povo se admirou e disse: que é isso? Mas depois de algum tempo, eles olharam e disseram: esse pão é vil, ele não tem tanta importância assim. E aqui eu termino essa noite dizendo para você, filho, Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. Por alguns momentos, mesmo depois da sua ressurreição, Ele mesmo nutriu os seus discípulos. Lá em João diz que Ele estava na beira da praia, assando pães e peixes, porque Ele estava dizendo para os discípulos: nunca se esqueça de que Cristo, Ele se comparou com o pão, e quem come dele, como diz o texto que eu li de João 6, sabe que está nutrido para a vida inteira. Olha para mim nessa noite, escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Você precisa ter uma memória fresca. Pastor, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Pois é, mas qual o efeito do que Ele fez para você há tantos anos, na sua vida agora, na sua vida hoje? Que memória você tem disso? E aqui, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor Jesus me trouxe à memória algo muito difícil. Alguns anos atrás, não sei se os irmãos acompanharam, nessa rodovia que vai para Curitiba, houve um caminhão que tombou de álcool, e ele esparramou fogo por todos os carros que vinham de frente, e muita gente morreu queimada. E um dia eu vi uma reportagem que uma família que estava naquele acidente, o pai pegou o filho bebê que estava no carro, mesmo que estava em chamas, levou o menino, a criança, o bebê, para longe das chamas, e se afastou porque ele estava queimando, e morreu a mãe, o pai, mas a criança sobreviveu. Era um bebê, ele não tinha noção do que aconteceu, mas a avó está cuidando. E qual a lembrança que ele vai ter do pai e da mãe, que para salvá-lo, arriscou sua própria vida? Se você e eu tivéssemos hoje a oportunidade de ir num velório de alguém que deu a vida por nós, o que você faria? Você chegasse no velório e via alguém que estava lá estirado, e aquela pessoa entrou na frente de um tiro, entrou na frente de um acidente, fez alguma coisa para te salvar, qual é a sua percepção? Se alguém que talvez que se afogou para te tirar da água, qual é a sua percepção? Será que a gente estaria constrangido, quebrantado? Pois afinal de contas, o que eu estou vendo é que alguém morreu por mim, para que agora eu pudesse ter vida. Jesus Cristo, irmão, aceitou as chamas da morte, do pecado, foi naquela cruz, mas Ele nos tirou de lá e nos colocou num lugar seguro. Mas Ele aceitou a morte para poder dizer para nós que verdadeiramente Ele nos ama. A pergunta é: o que isso representa para você hoje? Hoje. Se você tivesse verdadeiramente no velório de alguém que tivesse dado a vida por você, qual seria o seu coração em relação a isso? Por que é tão difícil perder pai? Por que é tão difícil perder mãe? Porque foram as pessoas que Deus usou para trazer vida a você. E querendo, você vai olhar e falar assim: foram eles que Deus usou para me trazer para a terra. E é uma dívida de gratidão. Agora a pergunta é: o que Jesus fez por cada um de nós? O que Ele fez por mim? O que Ele fez por você? Agora eu vou aceitar com que o alimento vivo, que é o pão, que é Cristo,
se contamine com as coisas desse mundo? Eu vou, na verdade, me esquecer do que Ele fez? O texto de Salmos diz: bendize a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha para mim, filho. Jesus nos tirou do império das trevas, conforme Efésios 2, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não fez coisas poucas. Ele te tirou do inferno, Ele te tirou do pecado, Ele tirou do mundo, Ele te colocou no outro lugar. O que está acontecendo, pastor? É que muitas vezes a nossa memória está sendo ativada, Luiz, por tantas outras coisas. Que é quando a gente vem para a igreja, ou quando a gente vai participar da ceia, ou quando a gente vai cantar, tem tantos pensamentos que andam em nossa mente, que as coisas espirituais perderam seu valor. Mas essa noite, em nome de Jesus, o Senhor está te convidando a chorar de madrugada de novo. O Senhor está te convidando a viver uma vida excêntrica na presença do Senhor. O Senhor está te chamando nessa noite para que você não perca a revelação, mas que a sua memória seja refrescada por uma verdade. Qual verdade? Ele deu a vida por nós. Ele morreu para que eu pudesse ter vida. Ele enfrentou o inferno, o império das trevas, para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Agora a pergunta é: eu vou me alimentar do que todos os dias? Eu sempre falo para os irmãos: acorda e declara. A primeira coisa que você faz, diga: eu sou amado, eu sou perdoado, Ele me ama. Porque esta é a verdade bíblica. Não vim aqui para massagear o seu ego, muito pelo contrário, vim aqui para dizer a verdade. A verdade qual é? Você e eu precisamos de Jesus. E que nessa noite a sua memória, a sua mente seja refrescada com a verdade mais importante do mundo. Qual? Ele ama você. E se você tem dificuldade de perceber isso, eu queria colocar um vídeo que você olhasse, em nome de Jesus, para entender o tamanho da dimensão do que Ele passou por cada um de nós, para que a gente pudesse todos os dias levantar de manhã, e mesmo que talvez o mundo tente de alguma forma me sufocar, eu creia verdadeiramente que a minha memória foi ativada, foi renovada, foi refrescada pela verdade mais importante do mundo: Deus amou você.